A pergunta é: a criança ao redor dos 3 anos compreende quando é repreendida? Se o assunto interessa a vocês, fiquem comigo. Assistam ao vídeo até o final. Comentem e, em nome das crianças, por favor, divulguem. Não deixem de ativar o sininho e de assinar o canal para que possamos alcançar o maior número possível de crianças e famílias absolutamente vulneráveis e desguarnecidas de informações gratuitas e de qualidade. Olá, pessoal! Que bom que vocês continuam por aí a prestigiar o Infinito Afeto, canal criado para que possamos pensar, refletir e dialogar com vários autores sobre problemas da pós-modernidade que tanto tem desestruturado pais e impactado crianças, desde a primeiríssima até a primeira infância. E aí? A criança entende quando chamamos a sua atenção? Bom, considerando que a criança de 3 anos está em plena constituição psíquica, mesmo antes do seu nascimento, ela já se via imersa na linguagem do discurso dos pais. Portanto, desde que as palavras dirigidas a ela venham revestidas por um laço afetivo tecido com outro cuidador, ela se deixará ser convocada por elas por entender que são palavras que merecem ser escutadas. Nesse caso, tanto faz se são palavras de repreensão, elogio ou de afeto. Note-se, no entanto, a necessidade de se ter um vínculo afetivo com a criança com a qual se está falando. Quando esta fala é associada às atitudes dos pais, cuidadores ou professores, a criança, por mais que ela não entenda o significado semântico das palavras, a propriedade do significado original que uma palavra possui, ou o sentido conotativo dentro de um contexto, ela é capaz de depreender o que está sendo solicitado a ela. Ela pode não concordar, até porque criança não gosta de ser contrariada nunca, mas sim, ela é capaz de entender o que se está a pretender dela. A visão da criança que Freud nos traz, no entanto, é uma visão que não está associada nem às fases do desenvolvimento, como, por exemplo, a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 6 anos, e tampouco aos ideais sociais dos pais e avós, os quais envolvem expectativas com relação às boas maneiras, boa educação e respeito, e características como inocência e pureza. Na opinião, principalmente dos avós, se a criança não for adequada e corretamente educada, esses atributos podem ser corrompidos pelo meio no qual a criança vive. A criança que Freud nos apresenta está associada a um momento da estrutura psíquica do sujeito, que, embora seja constituído da infância, permanece atuando na vida adulta. Como educar uma criança nos dias atuais, em tempos de TikTok e outros apps? Essa é a grande pergunta. Como evitar que elas dancem dancinhas sensuais e cantem músicas com letras que são deselegantes, vulgares e grosseiras? Como evitar que as meninas, ainda na puberdade, exibam o corpo em roupas absolutamente sensuais? O que os pais podem fazer para dar conta do exibicionismo e demais hábitos que permeiam a realidade contemporânea, como a dedicação ao prazer como estilo de vida? Se eles, pais, são os primeiros a postar para os amigos anônimos das redes sociais suas roupas, viagens, aquisições e até mesmo os pratos que são servidos nos restaurantes, propagando para todos e mais alguns fatos que deveriam ser da intimidade da sua família.
Por que tanta necessidade de exibicionismo e de aprovação social? No entanto, e apesar disso, esse sujeito adulto ainda mantém um modo idealizado e distante de ver a criança de hoje. Ou seja, a criança que ele vê é uma criança idealizada por ele, uma criança inocente, pura e sem nenhuma maldade, a qual, segundo ele, se aproxima da criança que ele foi. Será? A resposta de Freud para essa maneira do adulto ver a criança tem a ver com a amnésia provocada pelo recalque que impede o sujeito adulto de se recordar desse seu período da infância. Sinal de defesa, o recalque mantém afastado da consciência ideias, representações ou situações ligadas às emoções e memórias que pareçam ameaçadoras. Portanto, o significado da palavra recalque para Freud é totalmente diferente do significado que atualmente se dá a essa palavra, que vem sendo traduzida como inveja, ou seja, para o leigo, uma pessoa recalcada é uma pessoa invejosa. A criança, sob o ponto de vista freudiano, é uma criança com implicações e peculiaridades que divergem do adulto, justamente por estar na fase inicial da vida, momento no qual está sendo orgânica e psiquicamente constituída. Não podemos deixar de levar em conta que cada criança é uma criança, em razão da sua pré-história e das suas experiências e vivências, que aos poucos atravessam a sua existência. Além disso, cada criança é absolutamente singular, ou seja, não existe outra criança como ela, nem mesmo um gêmeo univitelino. Assim como todo ser humano, é muito importante que a criança seja vista como um sujeito singular, um sujeito social e histórico, que faz parte de uma organização familiar inserida em uma sociedade com uma determinada cultura e, principalmente, em um determinado momento histórico. A criança, tanto a de ontem como a de hoje, é profundamente marcada e influenciada pelo meio social em que vive, deixando também, nesse meio, por sua vez, suas marcas e impressões. Se pais e cuidadores querem garantir a transmissão dos saberes daquilo que se deseja e espera que a criança faça, é preciso garantir que essa transmissão seja feita pelo outro com quem a criança tenha um laço afetivo, pois só a partir de um vínculo afetivo estabelecido com a criança que o outro cuidador conseguirá humanizar a criança pela linguagem, fazendo com que ela o escute. Portanto, a aquisição de qualquer conhecimento por parte da criança vai depender exclusivamente do vínculo afetivo que se desenvolve entre a criança, o cuidador ou professor, principalmente se ela se encontra no período de latência, que, como já vimos nos vídeos anteriores, vai dos 6 ao redor dos 10 anos de idade. Nessa fase do desenvolvimento psicossexual, os professores tomam o lugar dos pais, e é quando a psicanálise entende que a linguagem, marca inconteste do ser humano, possibilita a aproximação com as questões da educação, principalmente quando se dá a devida importância ao que a criança diz e ao que é dito a ela. Para Freud, a função paterna é a que gera o indivíduo adulto, mas é preciso, entre aspas, matar, ou seja, resolver todas as questões
com a figura simbólica idealizada do pai, para que se possa amadurecer psiquicamente. Se, por um lado, o ato de educar pressupõe inibir, proibir, suprimir, seguir a lei e as exigências sociais, por outro lado, exagerar nessas proibições pode ser muito prejudicial para a criança. Como então saber qual a medida certa, aquela que proporciona o melhor para a criança com o mínimo de dano possível? Sempre levando em conta que as crianças têm características, propriedades, atributos, particularidades e disposições constitucionais muito diferentes umas das outras, pais, professores e cuidadores precisam se dar conta que não existe um modelo, uma regra que se adeque a todas as crianças. De fato, nem mesmo entre irmãos, regras / condutas valem, justamente pela especificidade que acompanha cada um. Por essa razão é que pais, cuidadores e professores devem estar sempre atentos quanto à constituição e às características de cada criança. Será a partir do investimento afetivo e de uma cuidadosa observação das reações da criança e das suas argumentações que se saberá qual o caminho a ser seguido com cada uma delas. Reconhecer que na criança em constituição psíquica há um sujeito de desejo e se implicar com ele, respeitando-o, é fundamental para que se consiga fazer com que a criança desenvolva os conceitos do que é certo e errado, correto e incorreto, adequado e inadequado e assim por diante. A criança precisa aprender a desenvolver os conceitos sobre as coisas, no lugar de apenas repetir conceitos anteriormente formatados pelos pais, pelos avós, pelos tios, os quais nem sempre representam o momento histórico e social no qual ela está vivendo. Há que fazê-la pensar. É importante que a criança pense e aprenda a exercer a crítica sobre os seus atos e os atos dos outros. Por meio de atividades que permitam o acesso aos conhecimentos mais amplos da realidade, como a diversidade social e cultural, brincadeiras que contribuam para o desenvolvimento das capacidades infantis de ser e estar com os outros, em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, a apropriação do conhecimento se dá de forma natural e integrada. Nos casos de crianças mais resistentes, nos casos daquelas crianças mais resistentes, é muito importante cuidar para que um discurso científico não venha a interferir no processo educativo, anulando o saber parental e, principalmente, submetendo e calando a criança. E é aí que se percebe o quanto a psicanálise é importante quando falamos de educação. Só a psicanálise é capaz de convocar nos pais, professores e cuidadores, em geral, uma atitude de abertura à escuta, à fala e às observações das interações da criança com seus pares, de modo a localizar a posição que ela ocupa na dinâmica grupal escolar e familiar, levando em conta a singularização dos pequenos sujeitos e subvertendo a lógica da padronização, da medicalização e da patologização, uma tendência da ciência atual, inclinada a tratar o sujeito da psicanálise, o sujeito do inconsciente, apenas como um dado a ser controlado. Bom, esse é o meu recado para hoje. A semana que vem haverá mais posts e mais vídeos no meu canal do YouTube.
Não deixem de ativar o sininho, de assinar, comentar e divulgar. A criança agradece. É muito bom falar para quem quer escutar.